Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Chegando aqui com informações, tá? Informações de mercado, por enquanto não é chegada, saída, né? Vamos falar aí sobre o atacante próximo de saída do Palmeiras. Vamos falar sobre a provável escalação aí também, os preparativos para o jogo contra o Mirassol. E tem uma fala aí do Marcelo Beckler que eu queria trazer para vocês também. Duas falas, na verdade, para a gente debater sobre o Palmeiras aí de Abel Ferreira, esse início do Palmeiras em 2026. Tá? Já deixa seu like, sua inscrição no canal é muito importante, ajuda demais. E eu quero pedir agora, realmente encarecidamente, deixa seu like e seu comentário, porque eu tinha gravado esse vídeo aqui inteiro, depois eu vi que eu tinha gravado no microfone errado, então eu tô regravando esse vídeo aqui e eu vou abrir aqui, vou ser bem honesto com vocês, só para pedir ajuda mesmo do like, tá? Então ajuda aí, fortalece demais nessa sexta-noite, ó. Vamos começar aqui com a fala do Marcelo Beckler sobre o Palmeiras, o desempenho do Palmeiras aqui nesse início de 2026. São dois jogos, mas é legal a gente falar. Desde a formação do elenco. O Palmeiras, quando vai procurar jogadores, eu acho que ele quer zagueiros que defendam extremamente bem, até o Fux tem a característica de saída, porque não é um técnico que vê como atrair o adversário para sair jogando e a partir daí ter espaço para jogar, que isso seja fundamental no jogo dele. Você pega dos bons times do Brasil, quantos fazem gol saindo com o goleiro, tocando, sai jogando até dentro do gol adversário. O Palmeiras deve ser o que menos faz isso, porque eu acho que o seu treinador entende, na hora de formar um time, de treinar um time, os mecanismos mesmo não são bons de jogadores que baixam para receber, dar apoio para os zagueiros, domínio e passe para os meias e para os atacantes atacarem. Eu acho que faz parte da visão do técnico do Palmeiras. Isso não é ruim, o Palmeiras está brigando como quase ninguém, só o Flamengo está brigando como o Palmeiras nos últimos 6 anos, é porque o técnico é muito bom. E na visão do seu técnico, que é muito bom, não é tão necessário você ter jogadores que desde lá atrás armem o jogo e tal, não sei o quê, porque você pode ter uma bola longa bem feita, você pode ter a partir do meio campo um domínio já no campo do adversário, ataques mais rápidos do que lentos. Eu acho que a estratégia do Palmeiras é essa. O Palmeiras não tem, por tudo isso que o Caio falou, de saída de bola e tal, ele não tem mecanismo para colocar os caras de frente em boas condições. Eles recebem muitas más bolas ruins. É. O Alan não recebe bola. Aquele jogo contra a LDU foi um oásis do Palmeiras nos últimos meses. Mas de achar bem os caras nas posições de frente, de achar os caras em posição de 1 contra 1. E ontem isso de novo não aconteceu. Então, assim, do Palmeiras eu não vejo ideias novas. Mas isso aí é o Almada que vai fazer? Não, tô falando assim, se chegar é pra ter esse cara que vai conseguir fazer? Também. Mas assim, a bola sair de trás melhor também. O Marlon Freitas também pode ajudar com isso. O técnico do Palmeiras não me parece um técnico super adepto de fazer os times jogarem e não sei o que e tal. O que o Rogério falou no ano passado, no momento não foi certo, mas alguma coisa de razão tem, que o Palmeiras adora a bola direta. E hoje tem 2 atacantes que vão muito bem com as bolas diretas. Então, que as pernas estejam muito pesadas, que seja o primeiro jogo de temporada e que não se espere muito ritmo, embora acho que teve até bastante correria no jogo de ontem, eu acho ok. Só que eu quero ver em algum momento o Palmeiras fazer alguma coisa de diferente. Fala das ideias, né, cara? E é difícil não concordar com ele, né? É difícil não concordar com o Beckler aí, porque de fato tudo bem. Ele até fala ali, né? Esse começo de ano, talvez a perna tá pesando, até a parte física não tem como ignorar, porque o começo de ano é difícil pra todo mundo. A gente vê o próprio Corinthians, ele estreou bem em casa contra a Ponte e depois tomou uma ataca do Bragantino. Tem que mexer no time, né? Então tem várias questões aí. Mas isso é um problema que vem se alastrando, né? De outras temporadas. Então por isso que a gente acende um pouquinho o alerta, porque não é uma parada de hoje. Então como vem já algumas temporadas a gente falando de desempenho, vem falando desse lance da ligação direta e tal, a gente acaba se preocupando um pouco mesmo e fica aquele alerta. Será que esse ano a gente vai conseguir mudar isso ou esse ano vai ser uma continuação de 2025, né? Será que 2026 é só uma continuação de 2025? Não mudou a temporada? E tudo bem, igual ele falou, o Palmeiras chega, o Palmeiras consegue competir, consegue disputar títulos, mas a gente sabe que no Palmeiras hoje não basta, né? No Palmeiras hoje você precisa realmente ganhar títulos. Não tem como, o Palmeiras hoje ele vive realmente, todos os times vivem de títulos, mas eu sei, tem cada time vivendo uma fase, você entende cada fase que você passa, mas hoje o Palmeiras não tem como, depende e muito de títulos para ter paz, para ter sossego, tá? Vamos falar aí de Palmeiras e Mirassol, que o Palmeiras recebe o Mirassol amanhã na Arena Barueri, tá? Arena Barueri ainda, não é Allianz Parque. Dia 17 aí, sábado, às 20h30, e você pode assistir, aonde assistir esse jogo aí, né? Record TV, TV aberta aí pra você assistir de graça, e HBO Max no streaming, pra quem tem streaming aí, quem prefere, né? Eu, por exemplo, assisto na TV no streaming.
né? Não tem nem canal mais em casa, tá uma loucura agora. Mas enfim, pode assistir na Record, na TV aberta e HBO Max. Eu tô gostando, não sei se vai ser diferente. Mas até agora todos os jogos do Paulista estão de graça, né? A gente assiste sempre em algum lugar que é grátis. Espero que continue assim, né? Quanto mais lugar de graça, melhor pra assistir. Porque, pelo amor de Deus, já não basta pagar um monte de stream pra assistir série, filme, mas tem que pagar um monte de stream pra assistir jogo. Também é complicado, né? Mas, ó, vamos falar agora da provável escalação, né, do jogo aí. O Palmeiras vai ter algumas mudanças e alguns retornos aí em relação ao primeiro jogo. Carlos Miguel, né, no gol. Gia, Bruno Fux aí podendo fazer sua estreia na temporada. Benedetti, né, a dupla aí com o Bruno Fux. O Benedetti foi titular no primeiro jogo. E Jefté, podendo voltar. Jefté que treinou normalmente. A lesão realmente não foi grave, né? Foi mais um desconforto ali. Não jogou o segundo jogo, mas pode retornar nesse terceiro. Marlon Freitas e Larson, que foi a dupla de volantes aí do primeiro jogo. Talvez a única boa notícia. Não a única, vamos ver. A gente ganhou da Portuguesa e tal. Mas eu acho que a boa notícia, os destaques positivos daquele jogo contra a Portuguesa foram os volantes, né? Foi a dupla de volante Marlon Freitas e Larson. E aí, Maurício na frente desses dois, Alan, Ramon Sousa e Luigi, que é o ataque, exatamente o ataque desse primeiro jogo aí. Ramon Sousa não foi tão bem, Luigi fez o gol, depois acabou perdendo o gol no segundo jogo, e o Alan acho que é o destaque até aqui na temporada, né? Nesses dois jogos. E aí o Mirassol, cara, o Mirassol é doido, né? Você vê que esse começo aí é complicado mesmo. O Mirassol ganhou do São Paulo muito bem, 3-0, poderia ter ganho demais. E aí perdeu pro Primavera que é estreante aí no Paulista. O time de Indaiatuba comandado pelo senhor Rafael Marques, ele mesmo, o rei dos clássicos aí pelo Palmeiras, né? Rafael Marques é o técnico dos caras aí, comandou aí a vitória por 3-1 em cima do Mirassol. Então esse começo que dá pra dizer, pô, o Mirassol tá mal então, porque o Mirassol perdeu alguns jogadores aí, né? Não, é que esse começo, o Mirassol inverteu de lado, porque antes o Mirassol também era o time do interior que se preparava antes, né? Hoje não, o Mirassol tá na Série A, então acabou o ano junto com todo mundo, e aí quando começa o Paulistão, começa com todo mundo, e aí ele vai pegar os times do interior e vai sofrer igual a gente sofre, igual a gente sempre sofreu, né? Agora o Mirassol estando na Série A passa por isso, então acaba tendo esses resultados aí. E aí, pegando a escalação do Mirassol, ó, Walter, Daniel Borges e João Vitor, né, na zaga, e o Luiz Otávio, que é aquele mesmo, aquele grandão lá. Reinaldo na lateral esquerda, José Aldo, volante, não é o lutador, Neto Moura e Lucas Mugni que veio pro Mirassol agora, estreou com gol contra o São Paulo, o primeiro toque dele na bola foi um gol. André Luiz, Carlos Eduardo, aquele mesmo que vocês estão ligados, que jogou no Palmeiras, e Galeano que jogou no São Paulo, jogou no Ceará recentemente, né? Então esse é o time do Mirassol. Como eu falei, a derrota deles pro Primavera não quer dizer nada, quer dizer que eles estão no momento, quer dizer alguma coisa, que eles estão num momento parecido com o do Palmeiras desse início de temporada e tal, mas tecnicamente segue sendo um time muito bom, um time muito bem treinado. Contra o São Paulo eles dominaram as ações, dominaram o jogo, não foi aquele amasso de poder fazer 6-7-0, mas os 3 gols que eles fizeram foram construídos com muita tranquilidade em cima de São Paulo. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado para isso não acontecer com ele também. Beleza? Então é isso aí, né? Esse pré-jogo aí em relação ao Palmeiras e Mirassol. Tomara, né, cara, que a gente vê como que é importante esse início, mano, porque, ó, no final de semana que vem, a gente já vai ter passado da metade dessa fase de grupos. Agora mudou, então esse início ser bom, se você consegue, por exemplo, agora 3 vitórias, seria importante demais. Hoje, Palmeiras, junto com o Bragantino, são os dois únicos 100%, com 2 vitórias. O Bragantino é líder por saldo de gols, né? E agora, vamos falar de atacante. Facundo Torres pode estar saindo do Palmeiras, mas é um problema aí, pode deixar o Palmeiras no prejuízo. Mas eu vou explicar isso pra você já, mas pra você que não quer ficar no prejuízo nesse começo de ano, com IPVA, com um monte de coisa, especialmente IPVA, temos um recado importante para vocês. O aplicativo Gringo tá junto com a gente aí nesse começo de ano, porque eu sei, IPVA chega agora, é mais uma conta para pagar e já tá liberado os donos de veículos de São Paulo, tá? Pagar o IPVA com a cota única aí de 3% de desconto, conforme aí o final da placa. Mas com o aplicativo do Gringo, você consegue aproveitar esse desconto aí de 3% do governo, conseguindo parcelar no cartão em até 12 vezes. Então você consegue parcelar e não perde esse desconto, tá? Como eu falei aí, tem gente deixando o Palmeiras no prejuízo, mas o ideal é que você não fique no prejuízo nesse começo de ano, beleza? E não é só IPVA, você pode também consultar multas,
placa, deixar seu licenciamento em dia também, emitir seu CRLV digital, acompanhar sua CNH aí, recebendo os alertas do aplicativo e 20 milhões de motoristas já baixaram o aplicativo Gringo, que é o melhor amigo do motorista, então também baixa aí. QR Code na tela, link fixado no comentário, link na descrição para você baixar e deixar tudo em ordem para você poder andar de boa também, para ir assistir o jogo do Palmeiras de boa, para ir trampar de boa, para ir também com a família aí no seu lazer aí de boa, beleza? Então o aplicativo do Gringo aí, só você baixar, o aplicativo é grátis, tá? É só baixar grátis aí, sem nenhum custo, o que é melhor de tudo, beleza? Vamos falar do Facundo Torres aí, porque é o seguinte... Rolou informação no final da tarde, agora começo de noite, do Tom Bogert, que é Tom Bogert, acho que fala, né? Acho que o T não aparece aí. Ele é do New York, ele é do Athletic, só que o Athletic é o jornal do New York Times. Então a informação é vinda do New York Times. Então para vocês verem que é uma fonte aí confiável da MLS, que acompanha a MLS. A primeira informação é que o Palmeiras tinha recebido uma proposta de 50 milhões, aí 10 milhões de dólares, na casa dos 50 milhões de reais, 53 milhões de reais, pelo Facundo Torres. E aí a informação mais tarde agora do Vene Casagrande que o Palmeiras já vendeu, tá? Segundo o Vene Casagrande, já tá certa a saída dele. E aí são duas fontes, né? Uma do New York Times e outra aí, a que a gente já tá acostumado aí do Vene Casagrande, que a gente sabe que é uma fonte extremamente confiável. Qual que é a treta em relação a isso do Facundo Torres sair? Porque talvez todo mundo concorde com a saída, mas a questão é, o Palmeiras pagou 70 milhões de reais nele, está vendendo por 50, aí fala, pô, prejuízo de 20 milhões? Não, porque o Orlando City tem entre 10 aqui, eu vi dois lugares aí, primeiro, uns falou, o New York Times falou de 15% e o Vene Casagrande fala de 10% de uma revenda, né? O Orlando City tem essa porcentagem para receber de revenda, então pode ser entre 10 a 15%, então o Palmeiras pode ter um prejuízo maior aí, né? Paga 70, vende por 50 e tem o dinheiro ainda do Orlando City, vamos supor que fiquem nos 40 milhões, enfim. Então pode ser um valor realmente menor. E aí tem a questão, tudo bem, quando você vende o jogador, você não ganha, né? Quando você toma esse prejuízo, você ganha limpando a folha salarial, né? Você tira um salário aí da folha salarial. A grande questão aqui é que o Palmeiras precisa aprender, né? Especialmente com esse último ano, esses últimos investimentos, tentar não errar assim, velho. Porque você toma prejuízo em algum momento. Se vai apostar, aposta na base que é de graça. Não é de graça isso aí. Tipo, você vai trazer um menino, a gente sabe que a molecada da base já tem salário. O custo que você tem para manter o menino, às vezes no alojamento, né? Alimentação, tudo. Tem custo. Base tem custo. Mas nem compara com o jogador que você paga 70 milhões. Então, se for para apostar, aposta na base. E aí, o investimento que você faz é em jogador pronto, mano. Tem que ser em jogador pronto. Porque vamos supor que se 70 milhões a gente tivesse gasto no jogador mais velho que não fosse ser vendido. Ele ia chegar no Palmeiras, jogar no Palmeiras e não ia ser vendido pela idade. Mas muito provavelmente o jogador já mais pronto, podendo dar retorno em premiação, retorno em títulos. Exemplo ali que a gente tem, claro, em outros times aí no Brasil também, jogadores mais velhos, que às vezes, pô, será que vai render? Será que rende ainda? O cara chega e ganha. Tipo, o Palmeiras já teve isso. O Palmeiras já teve jogadores que chegaram mais velhos e ainda foram idos, ainda deram títulos pro Palmeiras. Então que o Palmeiras tem entendido e aprendido, né, cara, nessa última janela aí, nesse último ano, pra apostar, aposta na base, velho. Aposta na molecada que já tá no clube, já tá inserida no clube. E aí, vai gastar uma grana, tenta já gastar o máximo que der em jogador pronto. Eu sei que você não vai, às vezes nem tem esse jogador no mercado. Você vai ter que trazer um jogador ou outro. Mas você acaba errando muito, cara. Por exemplo, Facundo Torres aí, a gente tem o Ramon Souza que a gente ainda tá esperando engrenar no Palmeiras. O Emiliano Martinez, a gente teve o exemplo do Mikael. E dificilmente você consegue o retorno financeiro depois, porque o cara vem, não joga no seu time, como que o outro time vai comprar ele mais caro do que você pagou, sendo que ele não tá rendendo, né? Então o Palmeiras tem que tomar cuidado para não errar no mercado, assim, porque depois você não tem o retorno, cara. Você não tem o retorno e fica complicado. Mas é isso, informação por enquanto tem duas, né? Que o Palmeiras receberia a proposta e o Vene Casagrande já cravando a saída do Facundo Torres aí pro Austin FC. Eu acho que eu falei e não falei o time, né? O Austin FC, tá? É o Austin FC que deve comprar o Facundo Torres aí, que é importante pra nós, é mais o valor, mais o nosso lado, né? Mas o Austin FC, então, deve levar aí Facundo Torres do Palmeiras e o Palmeiras ficar um pouquinho no prejuízo. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.